Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? 860, olha só, nós estamos já no módulo 6, né, na aula 5. Já passamos por propriedade física de compostos orgânicos, equilíbrio, eletroquímica, concentração de soluções, termoquímica e agora estequiometria. Né? Estequiometria, gente, é um tema que, assim como concentração de soluções, você precisa treinar muito, fazer muito exercício. Tá? A teoria ela é pequena. Tá? Você tem que saber aplicar a ideia de proporção, montar a reação, fazer o balanceamento. E para isso, agora eu vou destinar aí 3 aulas para a gente ficar batendo em cima disso, batendo muito firme em cima disso. Desde questões bem fáceis até as questões modelo Enem, né, que te dão mais trabalho. Beleza? Então, módulo 6, aula 5. Vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Ó. A primeira aqui que nós vamos trabalhar, uma questão bem fácil. Ó. A propulsão do ônibus espacial envolve, entre outras, a reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Produzindo água. A combustão do hidrogênio. Escreva a equação corretamente balanceada que representa essa reação depois, exatamente na ordem que a gente costuma fazer, né? Fazer o balanceamento para você descobrir a exata proporção entre os reagentes e produtos. E, por último, você vai fazer uma regra de 3 para descobrir a quantidade de água, certo? Então, não parece assustar, né? Não parece ser nada muito tenso, mas vamos começar com essas mais simples mesmo, tá? Opa, deixa eu voltar ali um pouquinho. Aqui eu só vou ampliar a tela para você. E aí, assim, ó, o hidrogênio, ele reage com o oxigênio, formando a água. Certo? Tá embaçando um pouquinho aí, né? Já voltou aqui, ó. E aí, o que acontece aqui, ó? A proporção é de 2 para 1 para 2. Não é? Uma proporção em menores números inteiros, para ficar fácil para a gente. Agora, o que depois que você faz esses 2 tópicos, né, a letra A e a letra B, montar a reação e balancear, a letra C, a pergunta dele está lá no produto, certo? A pergunta dele está aqui, ó. Só que o estranho, que gera uma estranheza aqui, é que ele te fornece os 2 reagentes. E eu falei para você na aula passada que quando o exercício pede uma terceira situação, não, aqui ele te fornece 2 dados. Cuidado, fiscalize, né, seja vigilante, analise esses dados fornecidos, porque geralmente eles não são, né, eles não estão ali de uma forma muito agradável, ali deve ter excesso em um deles. Então, peraí. Primeiro aqui, o que eu consigo vislumbrar rapidamente é que a proporção entre os reagentes é de 2 para 1. Né? Então, eu não vou atacar diretamente o produto, por quê? Porque eu estou com medo dos reagentes. E aí ele fala para mim que ele inseriu 100 mols do primeiro e 50 do segundo. Isso me deixou confortável. Por quê? Porque ele colocou exatamente o necessário, né? Como a proporção é de 2 para 1, ele colocou 150, então não tem excesso. Massa. E aí você vai lá para o produto agora, né? Você pode responder a questão, por quê? Porque olha só, a água ela está acompanhada do coeficiente 2. Né? Então, aqui ó, seria o seu x, que na verdade esse x aqui é muito simples, né? Se a proporção é a mesma, se aqui consumiu 100 mols, aqui vai formar o quê? Você vai formar aqui ó, 100 mols de água. Essa é a quantidade de água formada no processo. Bem acessível. O que o John recomenda para você? Sempre que eu colocar a questão, aperta pause, procure resolver a questão sozinho, tá? E aí, caso você não consiga, né, é interessante você visualizar a resolução. E se conseguir também, é importante você visualizar, por quê? Para você ver se, né, se você fez o procedimento certinho ou encontrou a resposta de uma forma um tanto fortuita aí. Tá? Um caso assim insano de fazer tudo errado e dar certo o gabarito. Né? Beleza? Então, vamos para a segunda questão dessa primeira aula de resolução. Ali, ó, você vai ter uma questão agora que já te fornece a reação. Então, determine a opção que indica quantos mols de HCl são produzidos na reação de 0,43 mols de fosfogênio com água, conforme a reação. Então, ele te deu uma reação, né?
E essa reação aí, como ela é diferentemente dessa primeira, a segunda, ela já veio montada e balanceada, né? A montagem qual que é aí, ó? O fosfogênio, né, que é o CoCl2, ele vai reagir com a água, formando o gás carbônico e o HCl. Dá uma analisada se já há balanceamento, né, se já está balanceada, um carbono de cada lado, 2 oxigênios de cada lado, 2 hidrogênio, 2 cloro, está tudo certo, tá? E agora a pergunta do exercício é quantos mols de HCl, né? Então você pode até montar uma legenda assim, ó, colocar, escrever mol e colocar um ponto de interrogação, entende? E sobre o fosfogênio, é um dado fornecido, né? Então, você pode colocar tipo como se fosse um ponto de exclamação. Agora, já com tudo bem montado, o que você vai fazer? Resolver facilmente, né? A resolução vai passar assim, né? A proporção não é de 1 para 2? 1 para 2. Bem, se você já tem a proporção em mãos, se ele te fornecer o valor aqui 0,43, tá fácil, não tá? Se esse número aqui é o dobro desse, então o x ele vai dar o quê? 0,86 mols de HCl nas condições fornecidas no exercício, que ainda são condições ideais, né? Percebe que aqui o rendimento é de 100%, a pureza é de 100%, tá? Então são as questões básicas para você ter confiança. Lembre-se, gradação é a chave da aprendizagem, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Tá acertando? Tá tentando fazer? Não tenha medo de errar, tá? Próxima questão. Ele fala sobre o gás butano, e ele fala que o gás butano é um dos componentes do gás de cozinha. E é mesmo, né? Propano e butano. Considerando a combustão completa de 2 mols de butano, em presença de oxigênio suficiente aí, né? Para não ter excesso, qual é o número total em mols dos reagentes e dos produtos? Então, peraí. Assim como a primeira questão que nós fizemos, aqui a reação ela não veio montada, e é uma reação que o Enem adora, né? Combustão de hidrocarbonetos. Assim como de hidrocarbonetos, nós temos as funções oxigenadas, que a combustão completa, você já espera quais são os produtos, você já sabe, tá? CO2 e água são os produtos resultantes dessa combustão. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai partir de C4H10, né, um dos principais componentes aí do gás de cozinha, e aí uma reação com oxigênio, certo? Fornecendo aqui, CO2 e água. Beleza? Essa é a reação fornecida no exercício. Na verdade, não foi fornecida, que nós acabamos de montá-la, né? C4H10 mais oxigênio e o produto esperado CO2 e água. O balanceamento aqui, você pode começar com 1 aqui, certo? E aí você vai ter um 4 aqui. O que mais? Um 5 aqui, não é? Porque tem 10 oxigênios de lá, então tem que ter tentativa mesmo, tá, gente? E aqui, 8 mais 5, 13, né? Professor, que número multiplicado por 2 que dá 13, John? Põe uma fração aqui, 13 sobre 2. Percebe que a proporção já está montada, o balanceamento não é tudo inteiro, mas e daí? Né? Não é o problema. Agora, a pergunta do exercício é assim, se eu partir de 2 mols, então vamos lá. Se você multiplicar esse número aqui por 2, concorda que todo mundo vai ter que ser dobrado. Por quê? Porque senão você vai mexer na proporção. Então, aqui vai dar 13, certo? Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 10. Seria o mesmo que usar os números todos inteiros, entendeu? Então, caso você multiplique um dos fatores, os outros fatores também têm que receber essa multiplicação. Por quê? Porque senão vai mexer na proporção, entendeu? Então, se ele quer que você use 2 mols, então, 2 mols do primeiro reagirão com 13 mols do segundo. Então, nós temos aqui,
nós teremos aqui a reação entre 15 mols de reagente, certo? Sem excesso, tá? Formando exatamente, ó, 8 mais 10. Vai dar o que isso? Vai dar 18 mols de produto. Ele queria saber a quantidade de reagente e a quantidade de produto. Já está pré-estabelecido aí. Isso aqui não está contra nenhuma lei, tá? Porque a lei de Lavoisier ela vale para massa, isso aqui não é massa. Então, 15 mols de reagente podem formar 18 mols de produto sem nenhum problema. Beleza, gente? Ok? Fácil? É isso, né? Essa questão pediu o número total de mols de reagentes e produtos envolvidos na reação. Já resolvemos mais essa. Agora, olha só, deixa eu só ver aqui, ó, já ia pulando uma aqui, ó. O superóxido de potássio é utilizado em equipamento de respiração em sistema fechado para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado, certo? Então, ele faz um processo de limpeza nesse ar presente num ambiente fechado, porque o excesso de dióxido de carbono é tóxico, né? A remoção de água gera oxigênio. Olha que legal. Além de remover o excesso, né, de água ali, produz oxigênio, né, para suprir o oxigênio nesse ambiente fechado. Beleza. Essa reação, além de formar oxigênio, ela forma uma base, viu ali, KOH? Aí ele fala assim, ó, na continuidade, o hidróxido de potássio ele remove o dióxido de carbono do equipamento pela reação Paraná. Percebe que existe uma segunda reação aqui que consome o CO2 do ambiente. Então, muito bom, né? Além desse processo de formar oxigênio, ele ainda consome o CO2, massa. Agora aqui, ó, ele te deu as massas molares e falou assim, determine a massa de superóxido de potássio necessária para gerar 20 gramas de oxigênio. Gente, apesar de te fornecer duas equações, você percebeu que a pergunta toda envolve só a primeira etapa? Porque aqui, normalmente, né, quando ele te mostra duas reações, você tem que usar as duas, né, fazer uma equação soma, uma vez que ele relaciona a primeira com a segunda. Aí tem que montar uma equação soma. Agora aqui não, né? Todo o comando ali embaixo fala só sobre a primeira reação, beleza? Então, olha aqui, nesse caso, a primeira reação ali, ó, ela já está montada e já está balanceada. Aí só, o que tem lá? 4KO2 mais o quê? Mais água, beleza? Né? Mais duas águas, ó. Aí você vai ter ali a formação do oxigênio, ó, 3OH, 3O2, né? E o 4KOH, a formação de oxigênio dessa base. Ok, tudo certo, já está balanceado. Agora vamos montar nossa legenda aqui, ó. Ele quer que você determine a massa de superóxido de potássio, lembra, ó, massa, e aí eu coloco um ponto de interrogação aqui, ó. Né? E o que eu vou formar? 20 gramas de oxigênio. Então, esse já é um dado fornecido. Ó. Agora, eu só partir para a minha regra de 3. Percebe, gente, que aqui ó, a proporção, né, que você fala que é 4:3, mas essa proporção que o exercício pede, ele pede tudo em massa, entendeu? Então, na sua regra de 3, não adianta ter mol. A sua regra de 3 tem que ter massa, tanto de um quanto do outro, né? Então, você vai precisar aqui das massas molares, tá? Então, aqui no caso do KO2, seria 4 vezes. O K não é 39? E o oxigênio não vai dar 32? 39 com 32, 71. 71. Certo? E aqui, 3 vezes, deixa eu ampliar a tela aí para você, para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, ficou 4 vezes 71, e aqui vai ficar 3 vezes, o oxigênio é 32. Aí ele falou assim, ó, ele quer saber exatamente qual que é a massa de superóxido necessária, mas assim, o seu X está aqui, ó, para formar 20 gramas de oxigênio. Né? Se você quiser, vamos completar isso aqui, ó, peguei aqui minha calculadora para ser rápido, ó. Você vai fazer 4 vezes 71, não é isso? Vezes 20, e você vai dividir isso aqui por 96. Né? Vai dar aí 59, pouco
mais de 59, 59,16 gramas de... Gente, está tudo em grama aqui, né? De CO2. CO2. Beleza? Então, é necessário um pouco mais de 59 gramas de superóxido para formar os 20 gramas de oxigênio. Foi bem, gente? Foi lindo? Foi fácil? Ótimo. Então, vamos para a próxima. Próxima questão. Olha aqui, ó. Também é uma questão aí que vai falar sobre combustão. Né? A combustão completa da glicose é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de um mol de glicose, qual que é a massa de água formada? Vamos lá? Olha só, de novo, uma questão que não me dá a equação, né? Não me dá a equação, mas eu já sei como que monta, né? Quando ele fala em combustão, gente, a gente espera que seja uma combustão completa, certo? Então, se eu já espero que seja uma combustão completa, porque caso contrário ele teria que me fornecer, né, que não seria completa, né? Então, o que você vai fazer? O C6H12O6 é o seu combustível, certo? E aí, ó, ele vai reagir com oxigênio. Reagindo com oxigênio, lembra? É uma função oxigenada, então eu já tenho certeza que vai formar CO2 e água, né? E aí você vai balancear isso aqui. Olha, a proporção de 1, aí seriam 6 carbonos, ó, 12 hidrogênios e o oxigênio. 12 mais 6, 18. Como aqui já tem 6, 6 vezes 2, 12. Matou, certo? Beleza, então eu já conheço a proporção entre os envolvidos, né? E aí ele quer saber, ó, a combustão de 1 mol de glicose. Então, a glicose aqui, ó, ele está relacionando a glicose em mol, né? E a pergunta do exercício é a massa de água formada em gramas, ó. Água, qual é a sua massa? Não é assim? Então, tá, eu já sei que a proporção entre os dois é de 1 para 6 em mol, né? Essa proporção é em quantidade de matéria. Beleza, só que o que rola aqui, ó? Percebe que ele te perguntou exatamente, a partir de 1 mol, qual é a massa de água formada. Eu já sei que vai formar 6 mols, não sei. Pois é, mas ele quer isso em massa. Ó, a partir de 1 mol, eu vou formar 6 mols. Só que ele quer essa informação em massa. Então, você vai fazer 6 vezes 18. 6 vezes 8, 48. Vai dar 108 gramas de água. Essa é a sua resposta. Tá? Se você partir de 1 mol exatamente de glicose, você vai formar uma massa de 108 gramas de água. Tudo bem? Olha lá. Vamos ver se tem essa resposta. 108 gramas, letra D. Certinho? Olha essa. O principal componente do cimento do tipo Portland é cal virgem, nome popular do óxido de cálcio. Esse composto, quando hidratado, forma o hidróxido de cálcio, também conhecido como cal apagada. Qual o volume de água necessário para reagir estequiometricamente com 18 vezes 10 a 23 moléculas de cal virgem? Então, ó, uma outra questão que não tem a reação. Né? Não tem a reação, então a gente vai ter que montar essa reação. Essa parte da montagem dessa reação aqui, vamos deixar ela para a aula 2, tá? Senão vai ficar muito grande essa resolução. Então, na aula 6, a gente dá continuidade com essa questão de cal, tá? Vai ficar mais fácil para vocês, vai ficar, assim, se não sobrecarrega em minutos, né? E você não vai ter tempo para fazer isso tudo, talvez, no mesmo dia. Tudo bem, gente? Beleza? Então, até a próxima. Um beijão, até mais. Tchau, tchau.